Olá amigos, olá família, tudo bem? Novamente aqui com vocês trazendo mais um vídeo da nossa série de vídeos que eu sempre estou trazendo aqui no nosso canal. E hoje falando qual a relação entre codependência e autoestima, ok? Então, se você tem algum problema com codependência, codependência familiar, codependência conjugal, se você tem problema com autoestima, né? Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou estar ensinando para você algumas dicas e vou estar ensinando quais são as perguntas-chaves que você deve fazer para começar a dar os primeiros passos para sair da codependência e, consequentemente, aumentar a sua autoestima, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel, e já estou aqui no YouTube há mais de 7 anos, hoje considerado um dos maiores canais do YouTube que fala desse assunto. Comportamento, dependência química e codependência familiar, ok? Hoje trazendo esse assunto sensacional para vocês, que é qual a relação que existe entre codependência e autoestima. Eu devo ter falado sobre isso em algum vídeo passado. Se você não assistiu ainda meus vídeos passados, você pode estar vendo especificamente sobre codependência deste lado aqui no link em cima, né? Vai estar aparecendo um card aqui para você. Você clica nesse card e acessa. Eu devo ter lá mais ou menos, acho que uns 14, eu não sei se são 14 ou 20 e poucos vídeos que falam especificamente sobre codependência e esses relacionamentos que a gente acaba tendo com a família, com o dependente, com o parceiro, com o filho e tudo mais, tá? Hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre autoestima e qual que é a relação da autoestima com a codependência. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Aqui tem um íconezinho, você clica nesse ícone, você se inscreve no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, você dá um joinha. Por que eu estou falando isso? Porque vocês não têm noção do que vem aí pela frente. Tá entendendo? Eu estou preparando um conteúdo tão sensacional. Eu estou preparando um site surpresa para vocês. Eu estou preparando um trabalho assim que vai ser, acho que esse é o trabalho da minha vida. E eu vou estar trazendo isso para compartilhar com vocês. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, clica no sininho. Aqui embaixo tem um sininho, né? Você clica, porque quando você clica no sininho, você acaba sendo avisado pelo YouTube, na maioria das vezes, né? E aí você vai saber quando eu postar um novo vídeo, ok? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma lista, que aí vamos dizer assim, as cenas dos próximos capítulos, né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, o próximo vídeo, por exemplo, o próximo, né? Eu vou estar falando para vocês, contando não vou dizer assim uma história, né? Mas eu vou estar falando para vocês a respeito eu vou falar para vocês que você pode ser quem você quiser, tá? E isso é, assim, sensacional, sensacional. Eu vou falar para você que tem mais de 35 anos, que já está nos 40 anos, que já está nos 50, na faixa dos 55 como eu, como você pode ainda se transformar na pessoa que você sempre quis. E eu vou ensinar para você como fazer isso, tá? Vou estar falando autoestima, quem é para você mesmo, tá? Olha, eu vou estar ensinando nesse vídeo, no próximo, né, nos próximos vídeos, nesse vídeo de autoestima, a maior sacada que eu tive na minha vida a respeito de autoestima, e porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma autoestima bem alta mesmo, e eu vou estar compartilhando isso com vocês nos próximos vídeos. Olha só que sensacional para você que tem um familiar adicto. O adicto pode trabalhar ou não? Tá entendendo? Olha só o outro, não consigo me separar do adicto, não consigo me separar do meu marido. Eu vou estar ensinando, vou estar trazendo tudo isso para vocês. Eu tenho uma lista aqui, eu tenho uma lista enorme aqui de vídeos, tá? Que eu vou estar trazendo
mais para frente, e para isso você tem que estar inscrito aqui no nosso canal para você estar acompanhando todo esse material, ok? Então, sem mais demora, vamos começar aqui no nosso assunto, tá? Então, falando hoje sobre a relação de codependência e autoestima, eu quero deixar uma coisa assim para vocês, assim, dar uma breve situada sobre codependência. A codependência, presta bem atenção, eu sempre digo isso, codependência não é doença, ok? Tudo bem? Codependência não é doença, tá bom? Você que se considera codependente, que acha que é codependente, que fica falando, eu sou um codependente em recuperação, aquela coisa toda. Codependente não é doença, tudo bem? Codependência, tá? É um comportamento, tá? Que faz com que você haja de determinada forma e faz com que, agindo dessa determinada forma, os relacionamentos que você tem com as pessoas sejam maus relacionamentos, ok? Então você aprendeu a ser codependente, tá? Até porque, pensa bem comigo, pensa aqui, ninguém nasce codependente, tá entendendo? Ninguém nasceu e, esse daqui nasceu, esse aqui é codependente. Não, aquele ali não é codependente. Não, todo mundo que nasce, ele é como se fosse uma tela em branco. E a partir do momento que você nasceu e você foi vivendo e aprendendo, e o meio em que você viveu, seus familiares e tudo mais, você acabou desenvolvendo esse comportamento que hoje é caracterizado como codependência. Tudo bem? Isso para você entender um pouco, tá? E a codependência, ela pode ser assim, a gente que estuda, né, sobre isso e pesquisa, a gente acaba entendendo a codependência assim, dividindo um pouco, né? Porque a codependência, ela é algo amplo, ela não é apenas uma coisa, né? Então existe, a gente pode estar falando sobre codependência conjugal, tá? Onde você tem problemas com seu esposo, com seu marido, tá? E é um relacionamento bem ruim, é um relacionamento péssimo. Ou você tem aquela codependência parental, que é a codependência em relação a pais e filhos, ok? Quando a gente fala de codependência conjugal, normalmente, tá? Não que seja 100% das vezes, mas normalmente a pessoa codependente, ela tem uma codependência de submissão, ela é passiva, ela é submissa ao companheiro. E óbvio, se esse companheiro é um mau companheiro, ele é um dependente químico, ele é um cara que maltrata as mulheres, o fato de você ter esse comportamento codependente submisso faz com que você sofra na mão dessa pessoa. Por outro lado, se você tem problema de codependência em relação aos seus filhos, provavelmente, tá? E não é 100%, tá? Mas a tendência maior é que a sua codependência seja de controle, tá? Por quê? Porque os pais, claro, a gente tem uma tendência de controlar os filhos. Não que a gente não queira controlar o cônjuge, não que a gente não queira controlar as pessoas, mas relação de codependência entre pais e filhos sempre é os pais numa posição controladora, mas controladora excessivamente, ok? Hoje eu vou estar dando foco aqui mais para o lado da codependência conjugal, até porque é o que a gente vai estar falando aqui, porque assim, olha que interessante. Esse trabalho todo que eu estou falando para vocês, que eu estou desenvolvendo e tal, e eu não queria falar, mas estou até escrevendo um livro, né, a respeito disso. A gente começa a perceber que existem algumas características de comportamento, né, onde o maior problema, não apenas o único, mas o maior problema de quem tem codependência em relação ao cônjuge, em relação ao seu parceiro, o maior problema é a autoestima, ok?
Para quem tem problema com os filhos, o maior problema são as crenças. Tá entendendo? E isso, é claro, eu vou estar depois, mais para frente, eu vou estar colocando isso de uma maneira muito clara para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia, que a coisa assim, ele é um complexo de ideias, tá? Um complexo de coisas que monta uma personalidade codependente, tá? Então assim, como hoje eu vou estar falando de autoestima, a autoestima ela está ligada a relacionamentos conjugais, a você e o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido, ok? Tá? Agora sim, partindo disso, outra coisa que você tem que entender é: se você é codependente ou se considera codependente de uma forma ou de outra, o que você tem que entender é: você não tem autoestima, tá? Então isso tem que ficar claro para você. Se você, olha só, a gente já está trabalhando isso aqui, eu e você, a gente já está trabalhando isso. Se você não tem autoestima, a primeira coisa que você deveria começar a fazer é: puxa, eu sou codependente, o problema da codependência é baixa estima, então a primeira coisa seria você começar a trabalhar sua autoestima, tá? Existem várias maneiras, que eu não vou estar falando hoje, tá? Existem várias maneiras, várias mesmo da gente estar trabalhando. Vou estar falando isso nos vídeos para frente, por isso até que eu falei para vocês se inscreverem, tá? Mas assim, hoje eu quero falar para você que quer trabalhar a sua autoestima, tá? Que você precisa desenvolver critérios, tá? Critérios. Como é que é isso, tá? Porque a autoestima, se a gente for pensar, ela envolve várias coisas, tá? Existe um universo em volta da autoestima. Porque a autoestima não é só você se sentir bem. A autoestima não é só você achar que faz, que acontece. Não é só. Porque a autoestima você tem que, entre outras coisas, você tem que se sentir bonita, você tem que se sentir bem com o seu corpo, você tem que se sentir bem com o ambiente que você vive, você tem que se sentir bem com você mesma, você está entendendo? Você tem que ter crenças positivas, você está entendendo? Então, é um conjunto de coisas que faz a autoestima ter toda essa coisa ao redor. E hoje a gente vai estar falando de critérios, porque critérios, se a gente fosse fazer um desenho, né, a respeito de autoestima, critério é algo que é integrante de uma boa autoestima. Por quê? Porque uma pessoa que tem a autoestima elevada, ela tem critérios muito claros para ela. Mas na verdade, o que são critérios? E eu vou falar isso para você, o que são critérios, tá? Deixa eu colocar aqui, que eu fiz alguma, né? Eu coloquei aqui para ficar mais fácil para vocês e até para a gente não perder aqui. Então vamos lá, critério, olha só que legal, critérios, eles se referem aos seus valores e os padrões, valores, olha só, critérios são valores e padrões que você usa durante o dia, no seu dia a dia, na hora que você acorda, na hora que você vai tomar o seu café, na hora que você sai para trabalhar. Os seus critérios são o padrão que direciona quais são as suas decisões e quais são os seus julgamentos acerca das coisas. Deixando mais claro para você, critério são as suas regras. Sabe regras? Tá? Regras internas, as regras que você tem com você mesmo, tá? Que elas vão mostrar para você quais são os seus limites e qual que vai ser a sua tolerância. Olha só, guarda bem essa palavra. Tolerância em relação ao que está
fora de vocês. Entendeu? Então, uma coisa que eu desenvolvi na minha vida foram critérios e bem definidos, tá? É como se eu tivesse uma lista dentro de mim, e isso até proponho que você comece a desenvolver isso para você, e até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que é uma lista de critérios aonde você diz, até aqui tudo bem, passou daqui não, isso eu permito, aquilo eu não permito. Quando eu vou fazer uma compra, se o vendedor me oferece uma coisa, eu não quero, porque eu quero aquilo. Quando eu vou no ônibus, se eu quero sentar ou se eu não quero sentar, vocês estão entendendo? São as nossas regras internas, são os nossos critérios, tá? Que fazem com que a gente julgue e tome as atitudes que a gente tem que tomar em relação ao mundo e em relação às pessoas, ok? Então assim, se você não tem dentro de você critérios bem definidos, tá? Quais são os seus limites? Então, por exemplo, se você tem filhos, você vai falar para eles, olha, dormir, passou das 10 horas, tem que estar na cama. Isso é um critério. Para você sair da mesa, você tem que comer tudo. Isso é outro critério. Vocês estão entendendo o que são critérios? Tá? Então, para a gente desenvolver ou começar a dar os primeiros passos em direção a ter uma autoestima elevada, você tem que começar a trabalhar quais são os seus critérios dentro do seu relacionamento, tá? E aí eu trouxe aqui até algumas coisas, e agora que eu vou falar aqui para vocês, como eu comentei no início do vídeo, é o trabalho que eu vou dar aqui para vocês, que vocês têm que fazer e têm que começar. Você fala assim, não, Ricardo, eu quero começar a trabalhar minha autoestima. Legal, você já começa por aqui. Por quê? As perguntas que eu vou colocar agora aqui para você, elas são perguntas-chave, tá? Para você começar a repensar quais são os seus critérios dentro do seu relacionamento. Porque quando você percebe que você está num relacionamento destrutivo, quando você está num relacionamento em que você está sofrendo, e você está sofrendo nesse relacionamento, algumas vezes, e talvez não algumas, mas assim, existem agressões físicas, agressões morais e aquela coisa toda, agressões psicológicas, e você não consegue se desligar disso, um dos grandes motivos é que os seus critérios não existem ou são totalmente deturpados em relação a relacionamentos, tá? Olha só, isso que eu estou passando aqui para vocês é a chave, vocês estão entendendo? É o beabá do negócio, tá? Então vamos lá, deixa eu falar então qual que é a pergunta que você tem que anotar aí no seu caderno para você começar a trabalhar isso dentro de você. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente nota, né, principalmente eu, que tenho contato com as famílias, lá no grupo que eu tenho, e a gente sabe da história das famílias, a gente sabe do que está realmente acontecendo lá dentro, a gente vê que se você tem um mau relacionamento e o seu parceiro ele te trata mal, provavelmente, não que seja 100% do tempo, provavelmente vai haver uma traição, tá? Em algum momento ou outro vai acabar havendo uma traição. E aí, a primeira pergunta que eu faço para você, é: qual que são os seus critérios acerca de traição? E aí a pergunta que eu deixo aqui como uma pergunta, por exemplo, de o que seria um critério é: dentro de um relacionamento, e isso você tem que se perguntar para você, tá? Eu estou só te dando a pergunta que você tem que fazer para você mesma. Talvez você nem imaginasse que existisse isso. Talvez você nem imaginasse que você deveria ter esses critérios internos, e hoje eu estou ensinando isso aqui para você, tá? Então, por exemplo,
Você tem que se perguntar uma coisa, por exemplo, assim: pode haver traição no meu relacionamento? Essa é a primeira pergunta, tá? Então assim, você anota aí: pode haver traição no meu relacionamento? Aí você vai colocar sim ou não, ou depende, né? Depende por quê? Porque agora eu vou fazer uma outra pergunta em cima dessa pergunta, e tô até te ensinando como você trabalhar essas perguntas para você ir refinando o seu critério. Então, por exemplo, você, dentro dessa pergunta se pode haver traição dentro do seu relacionamento, você faz outra pergunta, tá? A próxima: o que significa traição para você? Por que a gente tem que fazer essa pergunta? Porque às vezes, algumas mulheres, algumas pessoas, elas falam assim: ah não, traição é quando existe sexo. Traição é quando existe sexo. Tudo bem? Tudo bem. Então o que acontece? Dentro da cabeça dela, se ela vê que o marido dela, o namorado, seja lá quem for, só deu uns beijos em alguém, ah, tudo bem, não tem problema, porque isso não é uma traição. Ah, e agora você fala: não pode nem beijar. Então aí você já vai colocando lá o critério: não pode ter sexo, não pode beijar outra pessoa. Ah, mas aí tem a outra pergunta: bom, não pode beijar, não pode ter sexo, mas ele pode ficar conversando com outras mulheres. Não que, assim, claro, não é? Ele pode conversar com outras mulheres. A gente tem que... Depende o seu critério. Mas assim, quando ele estiver conversando com outras mulheres, o que ele pode ou o que ele não pode estar conversando? Qual é o conteúdo dessa conversa? Ah, porque não sei, às vezes ele trabalha com alguma coisa e ele precisa conversar com mulheres. Ah, então aí tudo bem. Ou, ah não, ele conversa com mulheres no Facebook, no WhatsApp, mas ele fica de sacanagem, trocando foto, aquelas coisas, e lá lá lá. Aí ele pode falar assim: ah não, mas isso daqui é uma bobagem, isso é só de internet. Vai depender do seu critério. Você está entendendo? Então você monta: o que para mim é traição? Tá? Aí você coloca, primeiro critério, traição. Tudo bem? Eu estou dando um exemplo e o que você já pode começar a pensar acerca do seu relacionamento, tá? Outra coisa é acerca de um critério que é muito interessante, eu acho que você deveria se fazer essa pergunta, é se você aceita algum tipo de agressão dentro do seu relacionamento, né? E quando a gente fala de agressão, o que a gente está falando? Agressão não necessariamente, às vezes, é agressão física, contato. Às vezes essas agressões são agressões verbais. Então, vamos lá, igual a gente estava falando de traição, o que você vai fazer agora? Você vai escrever lá: eu permito algum tipo de agressão dentro do meu relacionamento? Primeira pergunta. Aí você fala: não, nenhum. Ah, tá. Aí você tem que colocar o que é uma agressão para você. Então você, vamos lá, Ana, por exemplo, você que é a Ana, você coloca lá: bom, Ana, eu não aceito agressão. Tá, mas você tem que deixar claro para você, Ana, o que são agressões. Porque assim, existem as agressões verbais, tá? Agressões verbais, que é, por exemplo, ah, você é gorda, você é burra, você não faz nada direito. Isso são agressões verbais, tá? E também tem aquelas agressões físicas, né? Que as agressões físicas, elas variam, por exemplo, desde um beliscão, ou um empurrou, ele dá um empurrão, e até, infelizmente, acaba acontecendo de haver realmente a agressão física, onde o parceiro acaba batendo na mulher. Ok? Então você tem que ter um critério seu para que quando aquilo acontecer, que você colocar como um critério que é o seu limite, você dá um basta na situação. Entendeu? Eu vou contar uma história aqui para vocês que eu tenho que falar porque
Quando eu falo as coisas aqui é porque eu não estou falando da boca para fora. Tudo que eu falo aqui para vocês é experiência. Eu tenho critérios assim muito bem definidos dentro de mim, tá? Num relacionamento que eu tive, tá? Eu tive um relacionamento, óbvio, né? E a mulher naquela época, né? Ela era uma pessoa tranquila e tal, mas teve algum momento lá, que eu não me lembro exatamente qual, e não vem ao caso agora, que a gente estava lá discutindo uma situação e ela veio, olha só, ela chegou em mim e agarrou assim no meu colarinho. Sabe quando a pessoa agarra no seu colarinho e fala, não, porque você não sei o quê? E quando ela pôs a mão em mim, aquilo que eu já tinha criado, que eu tinha esse limite, aquilo despertou uma coisa dentro de mim e eu acabei ali, eu lembro como se fosse hoje, para vocês terem uma ideia. E depois daquele dia, não demorou muito, eu me separei dela. Entendeu? Eu acabei com esse relacionamento. Por quê? Porque no meu critério pessoal, como homem, dentro de um relacionamento, eu não aceito de forma alguma agressões físicas. Eu não aceito. Você está entendendo? Eu não aceito que ninguém dentro do meu relacionamento, que mulher alguma, me bata, me ofenda, me haja violentamente contra mim. Isso para mim é totalmente contra o que eu acredito ser um bom relacionamento. Vocês estão entendendo o que é um critério? E a partir daquele momento em que aquilo para mim foi uma agressão, porque estava dentro disso que eu estou ensinando aqui para vocês, depois de algum tempo, e não demorou muito, eu não digo nem 1 ou 2 meses, eu me separei dela. Tá entendendo? Porque aquilo dentro de mim quebrou. Aquilo dentro de mim acabou. Porque eu falei assim, se ela já está fazendo isso, daqui a pouco ela vai estar batendo na minha cara. Opa, bater aqui não. Tá entendendo? Então, é uma questão de critério. E você tem que desenvolver quais que são seus critérios dentro do seu relacionamento. Tá? Agora, o último critério, que é o exemplo que eu quero dar aqui para vocês, que é um critério que parece que é meio subjetivo, mas é um critério muito importante, até porque você que é mulher, você preza muito aquela coisa de que eu amo meu marido, eu tô casada com ele porque eu amo, eu aguento tudo isso porque eu amo. Tá entendendo? Então, o que eu vou falar para vocês agora é um critério que você tem que observar, que é assim. A pergunta, tá, nessa linha que eu estou fazendo aqui com vocês precisa existir amor no seu relacionamento? Então por quê? Porque parece uma pergunta meio óbvia. Aí você fala, óbvio que tem que ter amor dentro do meu relacionamento. Não é tão óbvio assim, tá? Até porque a gente vê que com o passar do tempo, principalmente se o seu relacionamento não é um bom relacionamento, você vai se pegar naquela coisa que você já não ama mais a pessoa. Você só convive com ela. Você está entendendo? Você só convive. E daqui a pouco, infelizmente, em alguns casos, tá? Você nem considera mais o seu parceiro como um homem. Né? Porque ele acaba se tornando o seu filho, acaba se tornando um amigo dentro de casa e tal, aquela coisa. Então a pergunta que você tem que deixar claro para você e criar como um critério precisa existir amor dentro do seu relacionamento? Precisa, legal. Mas não é só isso. Você tem que definir o que significa amor para você. O que é amor para você? Aí você tem que falar assim, amor para mim é quando estiver acontecendo isso, é quando estiver acontecendo aquilo, quando eu me sentir amada, quando eu me sentir plena dentro do meu relacionamento, isso para mim significa amor. Tá? Tá entendendo como que funciona essa questão de critério? E para
a gente colocar ainda mais um docinho nisso, você ainda pode perguntar, se você realmente quer fazer esse trabalho, você ainda pode perguntar que evidências você vai estar tendo dentro do seu relacionamento que existe amor dentro desse relacionamento. Entendeu? O que são evidências? Você vai chegar e vai falar assim, quando ele não precisa te comprar coisas, não precisa te dar flores. Você está entendendo? Claro que é legal ganhar um presente, receber flores e tal. Mas, ultimamente, nos dias de hoje, se o cara já baixar a tampa da privada, você já está agradecendo. Fala sério. Você está entendendo? Mas assim, vamos pular essa parte, tá? Vamos pular essa parte da tampa da privada, entendeu? Tomara que isso não seja um critério, né? Que eu não esteja dentro de um critério desse. Mas vamos pular essa parte. Mas assim, você tem que ter evidências do que o seu parceiro ele vai estar fazendo, que atitudes ele vai estar tendo, para dizer para você internamente, que isso é um senso interno, de que existe amor dentro do seu relacionamento. Agora, tá? Ficou claro para você o que é montar um relacionamento interno, ou um relacionamento? O que é montar um critério, uma hierarquia de critérios, tá? Que é isso que a gente chama hierarquia de critérios, e como isso faz total diferença na sua autoestima. Porque presta atenção, como que isso está conectado na autoestima e na baixa estima? Qual que é a relação que existe? Se você tem critérios bem definidos, se você tem limites bem definidos dentro de você, você não vai permitir ser abusada, você não vai permitir que falem mal contra você, você não vai admitir uma traição, você não vai admitir, enfim, você não vai admitir ter um mau relacionamento. Por quê? Porque você tem critérios e você tem que agir baseado nos seus critérios. Entenderam agora qual que é a conexão e qual que é uma das partes da autoestima? Entendeu como que é legal? Quando a gente... É legal para mim, né? Eu não sei para vocês, eu não sei até que ponto isso daí fica claro para vocês. E até vou pedir para você, se você está aqui até agora assistindo o vídeo, até que a gente já está terminando, deixa um comentário aqui embaixo, escreve: olha, Ricardo, eu não tinha pensado nisso. Ou, Ricardo, eu tinha realmente critérios, mas talvez os meus critérios eram muito fracos e talvez eu precise rever os meus critérios. Escreve um comentário aqui embaixo. Eu acho sensacional quando vocês escrevem comentários aqui embaixo. Pode ser crítica, pode ser o que for. Por quê? O que vocês precisam entender é: eu vou responder todos os comentários. E quando você escreve aqui embaixo, é como se a gente tivesse falando pessoalmente. Você está falando, porque não é a minha equipe que responde, não é um robô que responde. Quando você vê as respostas nos meus vídeos, sou eu, que eu sento na frente do meu computador e escrevo lá: oi, Ana, tudo bem? Que bom e tal. E eu respondo o que você está me perguntando. Então é uma oportunidade da gente interagir. Então, comenta aqui embaixo e fala: o que você está achando disso? Você já tinha pensado a respeito de que o critério e esses critérios pessoais é que talvez esteja fazendo com que você não consiga sair dessa sua situação codependente? Entendeu? Olha, e eu acho que é isso. Eu acho que é isso, tá? Eu espero que o que a gente bateu um papo aqui possa te ajudar de alguma maneira, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tentar fazer isso e não conseguir de alguma forma, escreve aqui embaixo, ou você acessa lá o Facebook, tá entendendo? Eu vou deixar aqui nos comentários, tem o meu Facebook, tem o nosso grupo, né? Que a gente tem um grupo lá, um grupo de codependentes no Facebook, tá entendendo? E você pode entrar em contato comigo, você manda uma mensagem,
lá no meu Facebook. Pode ser que eu não responda imediatamente, mas eu vou responder todo mundo dentro do meu possível, ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando o meu trabalho. Espero que a gente continue realizando isso mais e mais tempo. E sempre, como sempre, né, agradecendo ao nosso Criador, né, por Ele estar abençoando a nossa vida, dando saúde, prosperidade. E, como eu sempre digo, por quê? Porque não há ninguém além dele. Não há. Ele que é o cara. Ele é o cara da nossa vida. Entendeu? E não perca, nos próximos vídeos já são... Ó, eu já estou falando aqui qual que é o próximo vídeo. Tá? O próximo vídeo é: você pode ser quem você quiser, e eu vou ensinar você a transformar a sua vida. E depois desse vídeo eu vou estar trazendo aqui para vocês uma entrevista sensacional, aonde eu vou estar mostrando para vocês, a gente vai estar aqui batendo um papo, ensinando para você que é família, tudo a respeito de internação de dependentes químicos. Tudo que você imaginava e todas as dúvidas que você tem sobre internação, a gente vai estar resolvendo nessa entrevista. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para você ser avisada desse próximo vídeo, ok? Um grande abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo.